Vamos dar sequência, então, aqui no nosso estudo bíblico da carta de Paulo aos Efésios. Nessa noite, nós vamos ver aqui no capítulo 4, dos versículos 11 até o 16. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus: ouça com fé a leitura. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida foi a Tua palavra, e nós estamos aqui, Pai, com o coração ávido por entendê-la. Aplica, Senhor, pelo Teu Espírito Santo esta palavra à Tua igreja. Ela foi dada para orientar, para instruir, para levar a Tua igreja ao amadurecimento espiritual. Faz isso hoje aqui com cada um de nós, Senhor, que saiamos daqui mais alegres, mais gloriosos, Senhor, por pertencermos à Tua igreja, ao corpo de Cristo. E assim que o Teu nome receba toda a glória em nossas vidas, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente viu no versículo 6, olha o versículo 6 aí, de Efésios 4, o que diz? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está dizendo que o Deus, esse Deus que une a igreja, Ele o une por meio de Cristo, por meio da fé, por meio do mesmo batismo, por meio do mesmo Espírito. E agora Deus, na igreja, Ele age por meio de todos. E como que Ele age na igreja por meio de todos? Ele age, a gente viu no nosso último estudo, concedendo à igreja oficiais, pessoas consagradas, líderes, que Ele chama para que, pelo ministério da palavra, exercido pelos dons espirituais que esses líderes foram agraciados, eles possam instruir a igreja, eles possam pastorear a igreja, exortar a igreja. Então Deus concede oficiais à igreja, capacitando-os com dons espirituais. Nós vimos isso no nosso último estudo. Foi o versículo 11, a gente viu aqueles oficiais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o versículo 11. São oficiais, ofícios, que Deus concede à sua igreja, alguns temporários, já passaram, como o ofício, o cargo, o ministério de apóstolo, de profeta, como os profetas do Antigo Testamento, que tinham uma palavra inspirada, os apóstolos e os profetas, ministérios temporários, até a edificação da igreja, até ter sido estabelecido o fundamento da igreja. Efésios 2:20. Paulo disse que é sobre a doutrina de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Os profetas ali não são os profetas do Novo Testamento, que tinham um ministério local de instrução da igreja, de aplicação da palavra apostólica, não. O fundamento da igreja é construído pelo ministério dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Eles tinham uma palavra inspirada como os apóstolos. Pois bem, uma vez feito este fundamento da igreja, hoje a igreja se erige, melhor dizendo, sobre este fundamento, sobre a palavra apostólica. A palavra revelada no Antigo Testamento, o ensino de Cristo e o ensino dos seus apóstolos. É sobre essa base, essa doutrina que a igreja se erige. E o que faz agora Deus para conduzir a sua igreja? Ele traz líderes que vão pregar essa palavra, que vão ensinar essa palavra.
Por isso que a gente viu que Paulo está falando de maneira especial do dom da palavra. Veja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, todos eles lidavam com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus como instrumento. E hoje o que a gente vai ver? Qual a finalidade última do ministério desses homens? Paulo falou aqui: trazer maturidade para a igreja, fazer com que bebês espirituais na fé cresçam, se tornem homens maduros na fé, como Cristo foi, enquanto homem aqui nos seus dias. Uma pessoa adulta, responsável, madura, que tinha por prazer fazer a vontade do seu Pai que o enviara para salvar o seu povo. Então, qual é a função do ministério na igreja desses oficiais? É trazer o crescimento espiritual, a maturidade espiritual do corpo de Cristo, da igreja. Daí, o título desse estudo aqui: dons e ministérios no crescimento, na maturidade da igreja. Olha o versículo 12 comigo de novo. Eu vou fazer bastante perguntas, hoje. Preste atenção. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o versículo 11 fala dos oficiais. E o versículo 12, ele começa assim: Deus deu esses oficiais, capacitou-os com dons espirituais, para quê? Com vistas ou para o aperfeiçoamento dos santos. E é interessante, né? Alguns estudiosos veem isso aqui e falam assim: peraí, se é santo, já não está aperfeiçoado? Por que alguém aqui dentro tem que ser aperfeiçoado se ele já é santo? Irmãos, a palavra santo, hagios, no grego, não significa alguém perfeito. Depois que Deus nos alcança, nós não nos tornamos impecáveis. Não, nós continuamos pecando. Então, em que sentido os líderes vão aperfeiçoar os santos na igreja, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo? O sentido aqui é santo como alguém separado para servir a Deus. O sentido aqui é, por meio dos oficiais, eles capacitarão a igreja, dentro do dom espiritual que Deus deu a cada membro, a desempenhar o seu papel, o seu serviço. Porque você foi chamado para servir a Cristo, aqui na igreja e fora da igreja. É o que Paulo fala aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço aí, a palavra diaconia é do seu ministério. Você tem um ministério, minha irmã. Meu irmão, você tem um ministério para Cristo. A senhora tem um ministério para Cristo. Deus chamou a senhora e capacitou a senhora com dons para a senhora exercer um ministério. E é interessante essa palavra aqui, né? Esse serviço cristão de cada crente dentro da igreja. Olha o versículo 12 aí, para a edificação do corpo de Cristo. Então, você vai desenvolver o teu ministério na instrução da liderança, dentro do dom que o Espírito deu para você, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, da sua vida e da vida de outros irmãos. Esse edificação aí é bem interessante. Lá no original, é trabalhar em um edifício incompleto, para completar a construção. A igreja é um edifício que ainda é incompleto. Ela é militante aqui, lembra que a gente viu na aula? É a igreja militante, porque é uma igreja que ainda tem pecadores em suas fileiras, é uma igreja que ainda tem incrédulos em suas fileiras, o joio no meio do trigo. Então Deus, Ele está construindo um edifício, a igreja, o corpo de Cristo. Toda vez que alguém é chamado para pertencer à igreja, ele é unido espiritualmente ao corpo de Cristo, essa união mística, é um tijolinho a mais nesse edifício. Então, olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Vocês são objeto de consideração do Deus Todo-Poderoso para que o corpo de Cristo aqui na terra seja completo. E quando o último eleito for chamado, quando o último tijolinho dessa igreja for trazido, então Cristo volta. É o que nós vemos em Apocalipse. Muitas pessoas dizem assim: mas quando Cristo vai voltar? A Bíblia dá algumas pistas. Uma delas é essa: quando o último eleito for chamado, ninguém será deixado para trás.
Tem alguns filmes que falam deixados para trás. Não. Ninguém que foi eleito por Deus para ser salvo vai ser deixado para trás até Cristo retornar. Quando o último eleito for chamado, Deus na eternidade elegeu um número limitado de pessoas. Pois bem, quando chegar a última pessoa, Cristo retorna. Isso é uma pista que a gente tem da Escritura. Agora, quando isso vai ser? Aí nós não sabemos. Ninguém sabe o dia. Mas essa vai ser uma característica do retorno de Cristo é essa. Todos os eleitos têm que ser reunidos nesse edifício que está sendo completado, o corpo de Cristo. A Bíblia mostra a igreja como um edifício. É um edifício vivo, um organismo vivo, a igreja invisível, que está sendo construído pela ação do Espírito Santo, concedendo dons aos homens para o seu crescimento, a completude desse corpo espiritual, no sentido coletivo, o organismo, o corpo geral, e no sentido pessoal. Porque quanto mais você participa da vida da igreja, mais o Espírito está o quê? Desenvolvendo o teu dom, aquela habilidade que Ele te deu para você servi-lo, aqui na igreja e diante de um mundo também que não conhece o Senhor. O que fazem os líderes da igreja diante dos membros da igreja? O que fazem os líderes diante dos membros? Eles são instrumentos nas mãos de Cristo para trabalhar a vida dos membros dentro dos dons espirituais, concedidos a cada um para que eles cresçam em santidade, a imagem de Cristo, e o corpo como um todo aumente mais a cada dia até o retorno de Cristo. O que Deus quer fazer na tua vida? Formar a imagem do Filho dele. Olha Romanos 8, 29. Eu vou ler. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, está falando dos eleitos, da igreja, também os predestinou. Para que Deus chamou pecadores para fazerem parte da igreja? Está aqui, para serem conformes à imagem de seu Filho. Texto claríssimo. O que Deus quer de você? Ele quer que você se pareça com o Filho dele, cada dia mais, no caráter, nos atributos, nas virtudes, na produção do fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, domínio próprio. Ele quer que isso seja desenvolvido em você. Os líderes têm esse papel de influenciá-los, de instruí-los, de detectar o dom que determinada pessoa tem. A gente está aqui, a gente conversa com as pessoas e a gente começa a perceber, esse irmão tem dom do serviço, essa irmã tem o dom da intercessão, esse irmão aqui gosta de trabalhar com isso, esse tem o dom do ensino, tem o dom do diaconato, e por aí vai, né? O dom da diaconia, do serviço. Todos trabalhando pelo crescimento do corpo de Cristo. Isso é importante. Todos, líderes e liderados, uns precisando dos outros para desempenhar os seus ministérios para a glória de Deus. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros. E aí, olha só, então pensando nisso, há espaço para vaidade, orgulho de líderes diante de liderados dentro da igreja? Tem espaço para preciosismo, para estrelato aqui no púlpito? Qual a diferença entre a liderança e a membresia da igreja? Qual que é a diferença entre a liderança e a membresia da igreja? Só diferentes ministérios, só diferentes funções, a partir dos dons concedidos a cada um. Deus dá dons para um, não dá para outros. Dá para esse, não dá para o outro. Mas o que os une? Eles têm dons diferentes, para que nessa união a igreja cresça. Não é assim no casamento? Marido e mulher são iguais? Longe disso, né? Por que eles são diferentes? Para que eles se complementem, para que o que falta em um tenha no outro, e vice-versa. Eles não têm os mesmos papéis, eles são diferentes para isso, para que eles sejam complementares, e assim o casamento, o relacionamento cresça. Olha o versículo 11, Paulo começa falando assim, e ele mesmo, Deus, concedeu uns para, veja, se ele concede uns para apóstolos, ele não concede todos para apóstolos. Paulo está dizendo, olha o pronome, uns, não todos.
Isso mostra que nem todos na igreja têm os mesmos dons, as mesmas funções. É isso que nos distingue. O fim dos ministérios, ou o alvo, o objetivo dos ministérios e dons concedidos por Deus, tanto para líderes quanto para membros, é um só: é o crescimento de uma única fé. É o conhecimento de Cristo em medida cada dia maior, para que essa fé e esse conhecimento sejam o quê? Maduros, constantes no crescimento, firmes, inabaláveis, tendo por alvo o próprio Cristo. É o que Paulo fala no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que todos, ele se inclui com o apóstolo. Ele precisa crescer na fé e no conhecimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui a gente pode pensar num corpo humano. Vamos pensar num corpo humano. Todos os membros do corpo humano, eles devem funcionar para trazer vida ao corpo. É ou não é? Se o coração quiser parar de bater, vai dar certo? Se os pulmões quiserem tirar férias do corpo, se o braço começar a bater na cabeça, não vai dar certo. O corpo vai sofrer e vai morrer. Os membros precisam caminhar unidos no corpo, no mesmo propósito. Qual é o propósito? Todos os membros trabalham para quê? Para manter a vida do corpo. Irmãos, assim é a igreja diante da fé, do conhecimento doutrinário que a dirige, da vida prática de santidade proposta por Deus para ela. Os líderes em seus ministérios e os membros no uso dos dons, eles devem demonstrar o quê? Uma crescente fé em Cristo, uma busca por conhecê-lo, por ter comunhão com Ele em suas vidas. Eu gosto muito de olhar para como vivia a igreja ali, logo depois do Pentecoste, logo no início da igreja cristã. Olha como a igreja vivia e deve viver ainda hoje. Atos 4, 22. Lucas diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Que coisa linda, gente. Isso é a igreja. Isso é a igreja buscando uma unidade de fé. Isso é a igreja buscando crescer no conhecimento de Cristo. Judas, ele escreve sua carta lutando contra falsos mestres também. E olha que interessante, ele diz lá em Judas 3, só tem um capítulo, então a gente não precisa falar capítulo 1, versículo 3. É Judas 3, versículo 3. Lá está assim, ó: amados. O Judas aqui não é o Iscariotes, claro, né? É o meio-irmão de Jesus. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé. É preciso batalhar, crescer, defender, fazer apologia desta fé. A fé da igreja precisa ser uma: Jesus Cristo como Salvador do corpo. Paulo, em Efésios 4, versículo 5, ele disse que todos os membros possuem quem? Um só Senhor, um governante, um líder, uma só fé, um só batismo. Essa fé aí é resultado de estarmos unidos a Cristo em primeiro lugar. Nascemos de novo, quando Deus nos uniu a Ele, na nossa justificação, na nossa regeneração espiritual. E também, a partir daí, unidos uns com os outros. Então a fé dos membros precisa ser a mesma. E como que cresce? Se fortalece essa união em Cristo, essa união que temos uns com os outros dentro da igreja. Como que isso cresce? Como que isso se fortalece? Alguém pode dizer para mim? Está aí no versículo 13 a resposta. Ó. Como é que essa fé cresce? Em unidade. A gente precisa crescer no quê? Pronto. Muito bem. No conhecimento do quê? Do horóscopo do dia? No conhecimento do quê? De Cristo. E veja, irmãos, crescer no conhecimento não é um conhecimento só intelectual, porque um ateu, um agnóstico, pode muito bem ter o conhecimento intelectual da Bíblia. Pode ou não pode? O crescimento aqui, o diabo conhece a Bíblia,
E Tiago diz que ele conhece e ele treme, porque ele sabe que ele está condenado. Os demônios, não há salvação para ele. Esse conhecimento é um conhecimento que vai além do intelecto. Ele tem que descer para o coração. É um conhecimento pessoal. É vida diária com Cristo. Por isso que Paulo fala aí, pleno conhecimento do Filho de Deus. É mais que um conhecimento. Pleno conhecimento. O conhecimento pleno de Cristo. Claro, em certo sentido, nós só alcançaremos na glória. Mas aqui é preciso buscar a cada dia conhecê-lo no sentido de ter comunhão com Ele, com a palavra dEle, enquanto nós estamos por aqui. Por que é importante ter a mesma fé e crescer no conhecimento de Cristo? Por quê? O que vocês acham? Segundo o texto aí, a gente vai começar a ver o versículo 14. Ele responde: por que afinal de contas é importante? Ter a mesma fé, crescer no conhecimento de Cristo, o que vocês acham? Muito bem, Patrícia. Para a gente não se levar por doutrinas falsas. Para a gente ser gente adulta. Homem feito, mulheres adultas, responsáveis, para nos tornarmos adultos na vida cristã. Olha que interessante, olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E o versículo 13, ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, agora, à perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade significa uma pessoa madura em oposição a uma criança. Aqueles que trabalham pela unidade da fé, buscam o crescimento no conhecimento de Cristo, na sua palavra, tendo vida com Ele, buscando imitá-lo em sua vida, ele não pode ser uma criança na vida. Ele tem que ser alguém maduro. Para nos parecermos com Jesus, o modelo perfeito de homem para todos nós, o que Paulo fala no 13 aí, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus foi homem adulto, semente a Deus, seu Pai, buscou viver a sua vontade na sua vida todos os dias para conduzir o seu povo à salvação. Para a gente então buscar se parecer com Cristo, a cada dia nós precisamos ser maduros, adultos, gente que pensa, que reflete. Por que é importante a participação na vida da igreja? Participar da vida da igreja favorece esse crescimento? O que vocês acham? A unidade. O que Deus faz na nossa vida aqui no meio? O que Deus faz aqui? Nos instrui, nos corrige, nos usa uns na vida dos outros. Não é isso? Nós temos dons. Você vai ficar guardando o teu dom? Ou você vai abençoar o teu irmão com o teu dom? Irmãos, é aqui que Deus usará na comunhão, na coinonia. É aqui que Deus usará seu Espírito na vida dos líderes e na vida de cada um dos membros, para formar a imagem de Jesus na vida deles. Romanos 8, 29. Ao trazer unidade de fé e o conhecimento de Cristo em proporção cada dia maior. É fundamental, irmãos, estudar a Bíblia. As pessoas estão morrendo de fome em muitas denominações. Ninguém estuda a Bíblia. Ninguém estuda mais, ninguém. Hoje é uma palavra rápida. Tem muitas igrejas que eu defino assim: é muita conversa e pouca Bíblia. As ovelhas estão raquíticas, estão à mercê de todo tipo de mentira, de heresia. Tem crente vivendo como incrédulo, aos montes. Não sabe discernir o bem do mal, não sabe discernir aquilo que é da vontade de Deus e agrada a Deus, e o que não é, e que você tem que dizer não. Por quê? Não estuda a Escritura. Que privilégio, irmãos, participar de uma igreja onde Deus revela a Escritura para você. Vida de igreja, irmãos, produz para Paulo crentes maduros na vida com Deus. Leva bebês espirituais a se tornarem homens feitos na vida com Deus. Muitas pessoas perguntam assim: qual o propósito da minha vida aqui? Qual o propósito
propósito da minha vida, hein? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que vocês acham? Nós já falamos. O que Deus quer fazer com você? Nos usar. E Ele quer que você se pareça com quem? Formar a imagem de Cristo em você. Jesus, homem maduro na fé, obediente a Deus, seu Pai. E por que é importante sermos maduros na fé e no conhecimento de Cristo? Por quê? Um bebê é bem tratado. Eu vejo lá a Esther hoje. A Esther, o que ela faz? Ela come, ela faz cocô e ela dorme. É isso que ela faz. E fica ali sendo paparicada. Oh, que coisa linda. A gente quer pegar, todo mundo quer pegar ela. Eu quero ser um bebezão na igreja. Não dá para ser um bebezão aqui o tempo todo? Não dá, irmão. Por que é importante sermos maduros na fé e no conhecimento de Cristo? O versículo 14 vai mostrar. Como lá, duas coisas são perigosas: a falsa doutrina e a artimanha dos homens. E isso aí vai fazer o que conosco? Vai buscar nos enganar. Por que tem que crescer na fé e no conhecimento de Cristo? Para não sermos enganados por falsas doutrinas e nos perdermos pelo caminho, dando ouvido a mentiras. É o que a gente leu no versículo 14. Paulo diz aí, vamos ver de novo o 14? Para que não mais sejamos como meninos. Gente, menino aqui, nébio, para que a gente não seja como criança. Como é que criança é? Imaturo, inocente, infantil. Veja, uma criança não tem condições de oferecer resistência a um erro proposto, a mentiras contadas. Ela aceita tudo. Ela se entrega facilmente a qualquer mentira, a qualquer engano. Tudo é um docinho para ela. Uma criança acredita em tudo que contam a ela. Ela não tem argumento contrário. Por quê? Falta de conhecimento intelectual e também de experiência de vida. Ela é inocente. Olha, e mais, ela acha que todos que se aproximam dela são bons. Olha o perigo de sequestrar uma criança. Dá um docinho para ela, você pega na mão de qualquer criança e leva ela embora, de maneira ordinária. Tem uns que são mais ariscos. A Sara, desde cedo eu ensinei: filha, não aceite nada de estranho. Se alguém quiser te levar, você começa a gritar, desde pequenininha. Mas criança é assim, ela não consegue oferecer resistência, e ela acha que todo mundo que se aproxima dela é para fazer o bem para ela, é para dar um docinho. Paulo está dizendo, a igreja não pode ser assim. A imagem aqui, para essa criança, que é uma figura para muitos cristãos, é a de um barco, irmãos, à deriva no mar tempestuoso. Olha aí. Não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. A imagem é de um barco à deriva. Um barco, ele não pode oferecer resistência ao vento contrário, se ele não tem uma âncora que o firme. Ele é arrastado pelas ondas, pelo vento contrário, de um lado para o outro, o tempo todo. Você já viu gente assim, que não para em lugar nenhum na igreja? Ele vem aqui, ele fica um mês, 2 meses, aí ele ouve alguma coisa que não bateu muito, ele viu alguma coisa que não deu muito certo, ele vai embora. Aí ele vai para outra, ele fica mais 6 meses, não deu certo, ele vai para outra. Ele passa a vida inteira assim, sendo levado de um lado para o outro. Ele não se firma em lugar nenhum. Ele não se firma na doutrina. É como um macaco que pula de galho em galho a vida inteira. É o crente macaquinho. Fala, Laís. Menino, nós falamos da pessoa que tem maturidade. Aquele que vem para sim, nós vamos chegar lá. Nós vamos ver o que é essa artimanha, Laís. É isso mesmo, isso também é uma característica dessa vida imatura, né? E desses que buscam enganar. Mas o barco aqui, diz o texto, está agitado de um lado para o outro. Isso aqui é interessante, essa expressão. Significa alguém que é repentinamente. Ele está bem essa semana. Na semana que vem sumiu o cabra. Repentinamente ele é levado de um lugar para o outro, como um barco à deriva, à força do vento e das ondas. Ele é levado ao redor, ele é carregado para muitos lugares diferentes, por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina aqui
São os ensinos contrários à palavra de Deus. São as mentiras, são as heresias, proposições teológicas ensinadas. Agora entra, Laís, qual é a estratégia? É o engodo, é a artimanha, é a malandragem, é o buscar se aproveitar de alguém de alguma forma. E aqui a palavra aqui para artimanha é jogar dados para enganar alguém. Essa é a estratégia desses que buscam desviar a igreja. A estratégia dos homens, dos falsos mestres. E o que é a astúcia? É a falsidade no ensino. Então, usando dessa estratégia, deste engodo, da malandragem, das mentiras, eles induzem as pessoas ao erro. Termina o versículo 14. Esse erro aí seria esse esquema, estratégia para desviar as pessoas da verdade bíblica, conduzindo-as à mentira. Quem faz isso dentro do cenário religioso? Muito bem. Quem manipula a verdade, quem vai atrás de pessoas que são imaturas na fé e por isso que elas se desviam e dão ouvidos às mentiras, são os sectários. Vocês sabem quem são os sectários? São membros de seitas. As seitas são especialistas em disseminar distorções da verdade bíblica. São sempre doutrinas estranhas, as reveladas. É uma das características de seitas. Então um dia o fundador teve uma visão, um sonho, um sentimento. Deus revelou a ele algo que ele não revelou nem para os apóstolos. Nem os profetas sabiam. Ninguém sabia. Quase 1.900 anos de concílio dentro da igreja. A igreja nunca tinha atentado para isso. Que essa pessoa teve revelado por Deus. E daí ele vai atrás de pessoas e começa a seduzi-los com essa mentira, com esse sonho, com essa revelação. E a pessoa, esses que são crianças na fé, são imaturos, dão ouvido a qualquer coisa, como criança, acham que todo mundo que se aproxima dela é para fazer-lhe o bem. O que eles fazem? Eles vão lá para a seita. E eles ficam lá dentro daquele grupo religioso. Seitas, falsos ensinos, que buscam convencer e desviar seus adeptos, seus sectários, para as mentiras plantadas em suas mentes e corações. E qual a raiz disso? Falta de maturidade na fé. Falta de ser homem, mulher, adulto. Vem para a igreja e fica brincando de igreja. E por que eles devem se desviar da verdade? E por que eles se desviam da verdade? É isso. Porque são imaturos na fé, porque não buscam conhecer a Cristo na sua palavra. Irmãos, Jesus ensinou que a casa que está firmada na rocha não pode ser destruída, não pode ser abalada. Aquela vida que tem por alicerce a sua palavra não pode ser destruída pela força do vento, de ondas bravias contrárias, por mentiras que contra ela se levantam. Está lá no Sermão do Monte, Mateus 7, de 24 a 27. Não pode. Você vai estar capacitado para dizer, isso aí não está na Escritura não. Isso aí não é bíblico não. Como se blindar contra os falsos ensinos acerca da vida verdadeira com Deus? Paulo vai falar no versículo 15. Dando ouvidos à verdade e transmitindo-a em amor. Olha o 15. Mas, então olha a conjunção adversativa. Se no versículo 14, essas pessoas imaturas na fé como meninos eram levados por toda a mentira, agora, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, ou seja, não dando ouvidos às mentiras contadas, aos falsos ensinos bíblicos acerca de Cristo, da sua igreja, da vida com Deus, mas dando ouvidos àqueles ensinos que nos instruem nas verdades reveladas por Deus em sua palavra. Acerca do quê? Da fé, de uma única só fé, em um só Salvador, Jesus Cristo. Então, nós temos que crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Meus irmãos, dentro da igreja, não se pode olhar para homens como fonte de toda a autoridade. Não se pode. A cabeça da igreja, o líder, o governante, de onde flui a vitalidade para a igreja, é Cristo. Tem que se olhar para cima, para a cabeça da igreja, como fazem os membros do corpo humano, é ou não é? De onde que todos os membros
retiram a sua funcionalidade, os seus impulsos elétricos para poderem trabalhar. Da onde vem o comando? Do cérebro, cabeça. Os membros do corpo olham para cima. Os membros da igreja, corpo de Cristo, tem que olhar para cima, o seu cabeça. Cristo exaltado. De onde procede o crescimento sadio da igreja? De onde? De Cristo, seu líder, cabeça. É dele que vem a união dos membros do corpo pelo serviço de cada crente, no uso do seu dom espiritual em favor de si, sua própria edificação, e também na edificação dos demais membros. É de Cristo, irmãos, que vem o crescimento no conhecimento pessoal, na vida desse membro. E veja, é um conhecimento que traz uma convicção de que cada dia mais, da sua vida com Deus, aprovada diante de Deus, a sua convicção e certeza de que em Cristo você está salvo. Então esse crescimento ele é interno, ele tem uma profundidade aqui em nós, em cada membro, e ele também vai para as alturas. Em que sentido? Esse crescimento em estatura, em altura, é uma vida de maior santificação diária, a cada dia, buscando imitar a Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. A plenitude de uma vida consagrada a Deus nesse mundo. Cristo fez isso. Nós temos que crescer também assim. Vamos crescer em convicção, em profundidade, e vamos crescer em estatura, em altura. Vamos amadurecer na nossa busca de santidade. Deus te chamou para você produzir frutos para a sua glória, nesse mundo, diante da sua vida, luta com o pecado pessoal, diante da sua família, trazer aqueles que não conhecem esse evangelho ainda, que estão distantes pelo teu testemunho, no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente social. Tudo isso vai fluir do teu crescimento na fé e no conhecimento de Cristo. Isso é visto aonde? Aqui dentro. Nós vamos chegar aqui. A partir de Cristo, do poder que vem dele, do seu Espírito, da sua palavra ensinada e aplicada na vida da igreja. Segundo Paulo, a igreja cresce de modo coletivo como um corpo só. Ela se fortalece na fé e ela cresce em testemunho diante do mundo em trevas. Cresce aqui e cresce na estatura. Que coisa impressionante. É o que Paulo vai falar no versículo 16, finalizando o texto. De quem, ou seja, dessa cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse versículo, irmãos, ele revela a responsabilidade de cada irmão para o crescimento da igreja. Olha o que Paulo fala, de quem, do cabeça, Cristo, todo o corpo aqui é a igreja, bem ajustado, a ideia é tijolos de um edifício colocados juntos numa parede. Membros bem ajustados na igreja, como tijolinhos, consolidados, quer dizer, esses tijolos estão ligados uns aos outros pela massa. Um osso está ligado no corpo a outro osso por um ligamento, uma junta, ele vai falar aqui. Então, esse corpo, ele bem ajustado, como tijolinhos um do lado do outro, consolidados, unidos por uma argamassa, é a mesma fé, é o mesmo Cristo. Veja, com o auxílio de toda a junta aí é o ligamento que liga dois ossos ao corpo, quer dizer, a figura é, membros ligados uns aos outros dentro da igreja, fazem com que a igreja cresça. É o que fala o versículo 16. Como se dá esse crescimento? Segundo a justa cooperação de cada parte. Olha aí. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso aqui é interessante. A igreja trabalha na base, o crescimento, da cooperação, não da concorrência. O que é cooperação? União. É um auxílio mútuo para atingir determinado fim em benefício próprio ou em benefício de todos? De todos. E a concorrência? É o oposto. A concorrência é cada um busca tirar vantagem para si da atividade empreendida. Que triste, irmãos,
Às vezes, dentro da mesma igreja, você vê pessoas disputarem cargos. Chamava simonia na Idade Média. Você comprava cargos dentro da igreja católica. Você vê irmãos disputar cargos, disputar ministérios, discutir sobre dons espirituais. Se você tem ou não tem, ou se o dom que você tem é melhor do que eu tenho. Trabalhando na base da concorrência. Nessa base, o teu irmão é um adversário. Ele é alguém que pode estar te impedindo o teu sucesso dentro da igreja. Terrível isso. Paulo está dizendo aqui, a igreja cresce na base da cooperação. Deus dispôs cada membro com dons distintos, para que na união desses dons o corpo funcione melhor, cresça mais a cada dia. Eu pergunto, como cada irmão coopera no crescimento da igreja como um organismo vivo? Coopera no crescimento de outros irmãos e produz seu próprio crescimento. Como é que Deus faz isso aqui? Como que Ele age em todos? A gente viu no versículo 6. Como é que Deus abençoa a vida do teu irmão, usando a tua vida? A partir do quê? A partir de algo que Ele te deu. Dos dons. Deus vai usar um dom que Ele te deu para cooperar com a vida de alguém que está precisando justamente desse dom. Pode ser uma intercessão, pode ser o dom de misericórdia. Está passando fome, eu vou dar uma cesta básica esse mês para esse meu irmão. Vou orar pela vida dele. Que coisa impressionante. Existe crescimento saudável na vida cristã para quem não pertence à comunhão dos santos, ao ajuntamento dos membros do corpo de Cristo? Tem crescimento saudável? Está percebendo aqui o texto? Como é que está tudo ligado o tempo todo? Como você irá afetar a vida de outro membro se você não se relaciona com ele? Ah, eu gosto tanto do meu irmão, eu gosto dele. Ele não vem aqui, mas eu gosto dele. Tá bom, como é que você vai ajudar esse irmão? Como edificar a sua vida? E como ser abençoado pelo dom dele, edificando a tua? Porque ele tem um dom, mas se ele não está aqui para que ele possa desenvolver esse dom, afinal de contas, será que ele se importa mesmo com você? Irmãos, isso é sério demais, sabia? Quando alguém... É por isso que às vezes a Bíblia fala, cuidado, viu, com aquele que se diz cristão, mas está vivendo como ímpio. Está vivendo como alguém que não tem comunhão com você. Porque não é estranho? A pessoa, ela aparece, ela está aqui no nosso meio, ela diz que pertence à igreja, mas não tem compromisso com a vida visível, com a presença, com compromisso com a igreja. Vem uma vez, foge 2 meses. Eu pergunto, qual o grau de importância que nós temos para esse irmão? Vocês entenderam? Nós queremos o bem uns dos outros, e para isso, Deus nos reúne em uma igreja visível, para que a gente possa se ajudar, para que quando eu estiver mal, eu vou ser abraçado por vocês. Eu sei que tem gente aqui que ora pelo meu ministério, sabe das minhas lutas. Como é bom saber disso. O amor, irmãos. Olha aqui o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. Um amor demonstrado na importância que temos uns com os outros. Como é bom a gente saber que a gente tem uma família da fé. Como é bom a gente saber que quando eu estou doente, a minha igreja está de joelhos orando por mim. Isso é igreja, gente. Igreja visível, compromisso. Se as pessoas soubessem disso, meu Senhor, não teria espaço para tanta gente reunida. Essas pessoas são ignorantes sobre essa verdade, sobre o que é igreja. Igreja é muito mais do que uma plaquinha, irmão, do que um nome, do que um CNPJ. A igreja é um organismo vivo que Deus nos ligou. A gente se ama, a gente se importa um com o outro, a gente sente falta um do outro. Isso é evidência de que você pertence à igreja. Que coisa maravilhosa! É por isso que o salmista, lá no Salmo 133, versículo 1, ele diz assim: quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? É a minha família reunida. Eu me alegrei. E Atos 2,44, mais uma vez, olha como vivia a igreja ali no início. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos.
Que coisa impressionante, irmãos. Paulo está falando aqui para esses crentes lá de Éfeso. E está falando sobre a natureza da igreja, essa unidade. Deus capacita líderes para edificar a igreja e ser edificado por ela. Eu preciso do dom de vocês. Entende isso? Eu estou aqui instruindo, estou trazendo o ensino, mas eu preciso também de vocês. Ninguém faz o trabalho do Senhor sozinho. Não dá. Cooperação. Quem trabalha na base de concorrência precisa repensar seu ministério dentro de igreja. E é bom, já para a conclusão, que lições a gente tira desse texto? São muitas, né? Mas vamos lá. Primeira delas, está aí no versículo 12. Quando a gente olha para o 12, a gente pode entender o seguinte: os dons são para servir, não para exaltar o ego, não para destacar pessoas dentro da igreja. Não é para isso. Pastores, mestres e demais líderes existem para preparar os demais membros para o seu serviço, capacitá-los, incentivá-los, detectar o dom que Deus deu a eles. Eu tenho percebido, rapaz, você tem jeito para o ensino. Você vai ser um diácono aqui, porque você gosta do serviço, você gosta de cuidar da igreja, do prédio da igreja, você tem o dom de misericórdia. Os dons são para servir, não para exaltar o ego. Então, use o teu dom para servir aos outros e não para se destacar dentro da igreja. Essa é uma mensagem urgente em muitas igrejas hoje, onde pessoas querem brilhar mais que o Senhor da igreja. Não, esse não é um bom caminho. Use o seu dom para exaltar a Cristo, servindo na vida dos irmãos. Você que é líder e você que é liderado, use o seu dom para abençoar a vida de outros irmãos, porque é isso que Deus vai fazer. Como é bom, gente, não é? A gente vê pessoas alegres dentro da igreja servindo. Graças a Deus. Aqui tem pessoas que abrem a igreja, que limpam a igreja, que ministram aula para as crianças. Meu Deus, graças a Deus pela vida desses irmãos. Eu não poderia fazer nada sem esses irmãos. Graças a Deus. Então, os dons são para servir, não para exaltar o ego. Segundo lugar, está aí no versículo 13. Olhando para esse versículo, a gente pode pensar o seguinte: ministérios e dons devem conduzir cada membro a se parecer cada dia mais com Cristo. Irmãos, o alvo de nossas vidas como cristãos é a excelência de Jesus. Por isso que é importante conhecer Jesus, estudar os evangelhos, tirar lições do que ele fazia, como ele agia, como ele reagia às situações adversas, como ele buscava o Pai em oração em momentos de dificuldade. Ele não se desesperava, ele ia buscar o Pai em oração. Olha o Getsêmani, instantes antes de sofrer a maior agrura na cruz, ele foi buscar o seu Pai 3 vezes em oração. Isso nos ensina muito. Então, qual é a lição aqui? Busque crescer na fé, no conhecimento e na semelhança de Jesus. Uma outra aplicação: imaturidade espiritual nos torna presas fáceis da mentira, nos torna vulneráveis. Crianças na fé são facilmente enganadas por todo tipo de vento contrário de doutrina, de mentira. Então, estude a palavra de Deus, irmão, com seriedade, para você não ser enganado na tua vida. Que triste é isso. Às vezes, você vê, eu vejo na igreja isso lá em Rio Preto, rapaz. Que tristeza, às vezes você vê no Facebook, você vê nas mídias sociais, crianças, famílias, se doando a práticas condenadas por Deus na sua palavra. E eu fico pensando, o que é isso? Essa pessoa é imatura na fé, ela está na igreja há 27 anos, e ela ainda não entendeu que isso aí, esse lugar onde ela está, desagrada a Deus. Não dá para ter um pé numa canoa e um pé na outra com Cristo. Ou você caminha com Ele lutando contra o seu pecado, lutando para obedecê-lo, dizendo não no mundo para aquilo que Ele condena, ou não. Jesus diz lá para a igreja de Laodiceia, cuidado, hein? Seja frio ou quente. Faça escolha. Se você for morno, eu te vomito. Não dá. Que triste. Por quê? Imaturos na fé. Não estudam a Bíblia. Você olha lá na escola dominical, cadê a família? Terminou o culto, foi embora.
Tem reunião de oração durante a semana? Cadê a família? Não vem. Tem um curso bíblico durante a semana? Cadê a família? Não vem. Imaturo espiritual. Vai estar sujeito a todo engano. Ainda, a gente aprende desse texto aqui que a verdade deve ser falada com amor. O crescimento saudável da igreja depende de um equilíbrio entre verdade e amor. E qual que é a lição? A lição é a seguinte: corrija e instrua pessoas com amor, não ofenda as pessoas. Elas não sabem. Se elas não conhecem o Evangelho, elas são mortas espiritualmente. Você está falando grego para elas. Então, vá com calma, pé no freio. Corrija e instrua com amor. E nunca comprometa a verdade para agradar aos homens. Não negocie seus princípios e valores cristãos. Não, para agradar aos homens. Busque o aplauso e o reconhecimento de Deus na sua vida, e não os aplausos humanos. E por último, esse texto me mostra que Cristo é a cabeça, a fonte do crescimento da igreja. Portanto, irmãos, cada membro é importante para o crescimento do corpo. Você tem dons espirituais, que Deus usará para fazer você amadurecer na fé e conduzir outros irmãos também ao amadurecimento. Você é importante no corpo. Nunca se menospreze. Mas eu estou lá, mas eu só faço isso. Isso é importante para alguém, para o teu crescimento e para abençoar o outro teu irmão. Você precisa se manter conectado ao corpo, à comunhão de crentes. Para quê? Para crescer e para ser usado no crescimento de outros irmãos. Tem que estar unido. Não dá para crescer ficando em casa. Não dá. Não dá. Você pode ficar, mas você está perdendo a oportunidade. Você está deixando de crescer, de adquirir força para lutar contra desânimo, contra o pecado. E você está deixando de abençoar a vida de outros irmãos. Simplesmente pela tua presença, muitas vezes. Como me entristece o coração. Olhar aqui muitas vezes e cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Tem boa intenção, está lutando, mas está tropeçando demais. Está sendo muito imaturo, está perdendo a oportunidade do Espírito trabalhar a vida dele. Porque é isso, irmãos. Se a gente não dá oportunidade para o Espírito nos fortalecer, como é que você vai crescer? Diz que Einstein cunhou a seguinte definição de insanidade. Dizem que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, qual vai ser o resultado? É o que você está colhendo, é o que você está experimentando. Você não vai ter nada novo. Se você quiser mudar a tua vida com Deus, você vai ter que fazer algo diferente. É lutar por compromisso, para estar presente, para amar a igreja, para amar esse povo, para amar a própria vida. O que é de mais importante do que cuidar da nossa alma? Olha o que disse Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ele não vai perder a sua alma se ele lutar para crescer na fé e no conhecimento de Cristo. É na comunhão da igreja que a nossa união a Cristo como nosso cabeça é vista. Então, não é possível, segundo esse texto, dizer que você está unido a Cristo se você não tem comunhão com seus irmãos dentro da igreja. Não é possível. Eu fiquei pensando numa ilustração para isso. Seria mais ou menos como um braço dizer que está unido à cabeça de alguém estando separado do corpo. Imagina, um braço ali, estribuchando, dizendo assim: não, eu estou unido àquela cabeça, mas você está separado do corpo. É a mesma coisa de alguém dizer: eu estou unido espiritualmente a Cristo, mas não tenho compromisso com a igreja. Não dá. Não dá. É um negócio esquizofrênico. Então a lição é: permaneça unido ao corpo e a Cristo, e você crescerá cada dia mais, na fé, no conhecimento da plenitude de Cristo, e será um poderoso instrumento, meus caros, nas mãos de Deus, para abençoar a vida de todos ao teu redor. De todos. Deus vai estar formando a imagem de Cristo em você. Que texto maravilhoso, é ou não é, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Dúvidas? Inquietudes? Deu para entender? Que coisa impressionante, né? Ministérios e dons na maturidade da igreja.
líder para membro, membro para líder, uns e outros, vida com a igreja, olhando para Cristo, modelo, paradigma, o nosso arquétipo é Cristo. Que coisa impressionante, né? E Deus fazendo isso conosco, pessoas tão imperfeitas. Mas Ele faz isso pelo Espírito Santo dele. Vamos orar? A gente encerrar aqui o nosso estudo e participar ali de um bolinho. Eu fiquei sabendo que hoje o bolo não tem açúcar. Obrigado pelo amor demonstrado a esse pecador. Viu, minha irmã? Vamos lá, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela presença do Senhor aqui. Nós cremos, Senhor, de que Tu estás aqui. O Senhor é o motivo da nossa alegria, da nossa presença, da nossa comunhão aqui nesta noite. Recebe, Pai, tudo que fizemos aqui e que o Teu Espírito possa calar em nós a voz do desânimo, da mentira. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, fortalece os Teus filhos aqui presentes, em Cristo Jesus, para que cada dia mais possamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus, para que tenhamos desejo cada dia mais crescente, pujante em nós, de participarmos dessa comunhão, Senhor, de convidarmos outras pessoas para também conosco desfrutarem deste momento de crescimento na fé, na graça, no conhecimento de Cristo, para que Tua vontade, Deus, cada dia mais seja vista em nós. Ó Pai, ajuda-nos, que o Senhor possa de fato formar em nós a imagem perfeita do Teu Filho, cada dia mais, Senhor, para que nossa luz possa brilhar, refletindo a luz de Cristo em nós, e muitas vidas se curvem diante de Cristo, Pai. Ó Deus, usa-nos por louvor do Teu nome, abençoa a Tua igreja aqui nessa noite, guarda-nos de todo mal, leva-nos de volta para os nossos lares, guardados pelo Senhor. Nós Te agradecemos pelo alimento que vamos comer logo mais também. Ó Deus, faz tudo isso para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.